Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Na partida de hoje, Tal menciona mais uma partida do Mundial de 1960 contra Botvinnik. Mas antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal. Deixa o joinha, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não quiser ou não puder, não tem problema, compartilhe o vídeo que já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vou inverter aqui a visão porque o Tal nesta partida ele está jogando de preta. Se o Botvinnik ele abre aqui um C4, abertura inglesa, Tal responde com cavalo F6. Cavalo F3, G6, G3, bispo em G7, enfim quieto, bispo em G2, enfim quieto, roque, D4, D6, cavalo C3, cavalo de B, D7, roque, E5, E4, C6, H3, dama B6, D5, C toma D5, C toma D5 e cavalo C5. Finalmente acabaram-se os lances teóricos de livro. Botvinnik segue aqui com o cavalo em E1, manobrando o cavalo. Bispo em D7, finalmente conectando as torres. Cavalo D3, cavalo toma D3 e dama toma D3. Aqui o Tal preferiu trocar os cavalos. Torre de FC8. Torre em B1, cavalo H5. Esse torre B1 é legal, né? Que ele agora liberta o bispo de casas escuras para jogar, uma vez que a dama pressiona aqui, né? O peão de B2. Cavalo H5 aqui é uma ideia bem típica, pessoal. Tal, em algum momento ele quer fazer aqui o F5 para bater nesse peão aqui de E4. Bispo em E3, agora atacando a dama do Tal. Dama em B4, dama em E2. Torre C4, torre de FC1, trazendo mais uma defesa para o cavalo. E torre de AC8, Tal dobrou as torres aí na coluna C. Rei H2 é um lance um pouco estranho, mas a ideia aqui do Botvinnik, pessoal, é deixar, né, a primeira horizontal livre para correr com as torres. F5, finalmente pelo Tal chegou o F5. E toma F5, bispo toma F5 com ataque sobre a torre aqui de B1. Torre em A1 saindo do ataque. Cavalo F4 atacando a dama. E aqui é estranho, né? Pô, Felipe, o Tal pendurou uma peça? Não, pessoal, não pendurou, tá? Isso aqui é temático, o Tal tá sacrificando o cavalo para abrir linhas para ataque, tá? Porque não adianta capturar o cavalo de bispo, porque senão o peão recaptura e continua a pressão aqui no peão de G3. Então o melhor na posição aqui para o Botvinnik é capturar com o peão de G mesmo. G toma F4, E toma F4 e o bispo recua para D2, ameaçando um ataque descoberto contra a dama do Tal. Nesse momento o Tal tem uma peça menor a menos na posição, mas a posição é perigosa contra o Botvinnik, né? O Tal tem muitas ameaças na posição. Seguindo aqui, dama toma em B2, Tal captura o peão aqui de B2 finalmente. E para quem tá achando estranho, pessoal, deixa eu voltar aqui. Ah, Felipe, por que não avança aqui o peão para F3, dando um duplo? Não tem duplo, pessoal. O peão precisa de apoio para poder fazer esse tipo de ataque. Uma ideia na posição aqui que poderia ser explorada, né? Mas o Tal com certeza viu esse lance, mas eu vou explicar por que ele não fez esse lance. Que é o lance bispo aqui em E5. Por quê? Aí sim a gente consegue avançar o peão aqui para F3 com um cheque descoberto e aí sim ganhar a peça na sequência, né? No caso, a dama aqui, que é a peça mais valiosa. Nessa posição aqui, o Botvinnik teria que fazer aqui o F3 bloqueando o avanço do peão. E depois de dama toma aqui em B2. Tal estaria ok, né?
É por isso que o tal não fez esse lance, pessoal. Muito fácil de parar o peão simplesmente com F3. Então o tal achou que era uma perda de tempo. Deixa eu voltar aqui. Por isso que ele não seguiu aqui com o lance de bispo em E5 com essa ameaça. Então ele preferiu fazer direto dama aqui, toma em B2, capturando o peão. Botvinnik responde aqui com torre de AB1, lance brilhante pelo Botvinnik. E um lance brilhante por quê? Bom, pessoal, daria, né, para capturar essa torre de bispo, mas não seria bom para o tal isso daqui. O tal, é claro, não fez esse lance, mas só para vocês entenderem um pouquinho melhor por que não seria bom capturar a torre, né, fazer bispo toma B1. Porque depois de torre toma B1 com ataque sobre a dama, teria que seguir aqui, que seria o melhor para as pretas, com dama em C2, saindo do ataque. Mas teríamos agora cavalo B5, atacando o peão de D6 e ameaçando um duplo nas torres. Teria que defender com bispo em E5, mas mesmo assim viria o ataque, tá? Cavalo aqui toma D6, porque depois de bispo toma D6 teríamos dama E6 cheque. Olha que lance legal. Aqui não tem jeito, vai ter que fugir com o rei para G7. E depois de torre toma B7, saindo do ataque da dama, dando cheque, ganhando um tempo. O melhor aqui para as pretas é fazer torre de 8 C7, bloqueando o ataque. E depois de torre toma C7 cheque. Aqui não dá para capturar de torre, porque senão está caindo o bispo. Tem que capturar de bispo mesmo. Bispo toma C7. E olha o drama agora. O bispo bloqueia a torre, não deixando ela voltar para proteger o rei. E agora, né? Aqui vou fazer a festa de dama com dama em E7 cheque. Aqui é obrigado a fazer rei em G8, tá? Porque se fizer rei H8, dama F8 mate, tá? E se fizer rei em H6, vai tomar dama F8 também cheque. E o rei vai começar a subir, ser prensado aqui pelas peças do Botvinnik, né? Tem bispo dando cheque depois. A dama consegue depois se infiltrar na casa de H6 também. Vai ser uma posição muito difícil aí pro tal. Por isso, pessoal, que ele não capturou aquela torre. Eu não sei se o tal calculou tudo isso, acredito que não. Mas acredito que intuitivamente o tal viu que não seria bom capturar a torre. E aí eu te pergunto, que lance você acha que o tal fez? Se você quiser pausar e tentar encontrar o lance do tal agora, um lance muito legal, fica à vontade. Encontrou? Não? Bom, pessoal, dessa vez não foi um lance brilhante, mas foi um lance bem interessante aqui pelo tal, porque ele tacou fogo no tabuleiro, né? Ele deixou aqui o Botvinnik tonto de tanto calcular a posição, que foi o lance F3. Isso mesmo, nada de fazer antes bispo em E5, ele deve ter considerado uma perda de tempo, ele fez direto o F3. O Botvinnik aí deve ter calculado, né? Mas aqui o Botvinnik segue com um lance que já vou adiantar que foi um erro. E o Botvinnik vai pagar caro por esse erro agora. E o lance dele, né? O erro aí foi torre toma B2, capturando a dama. O tal toma, leva a dama que é sua. E não foi exatamente um sacrifício, porque ele segue com F toma em E2. E a gente já vê, né, pessoal? Complicou um pouco pro Botvinnik, porque agora o tal tem um peão preste a ser promovido, né? E você fala, pô, Felipe, mas tem bispo, torre, outra torre, cavalo aqui, não tem como esse peão ser promovido. O problema aqui é a continuação, pessoal, tá? Porque depois de torre em B3, temos torre D4 atacando o bispo, bispo em 1 bloqueando o avanço do peão, bispo E5 cheque, agora finalmente trazendo o bispo, depois de rei em G1, bispo F4 atacando a torre, e cavalo toma E2, e parece agora que o tal tá numa situação difícil novamente, né? Porque o cavalo capturou o peão, tá atacando o bispo, tá atacando a torre. Porém, pessoal, não se esqueçam da torre do tal em C8. Então, tal faz torre toma C1, capturando a torre. Botvinnik segue com cavalo toma D4. E depois de torre toma E1, cheque. É obrigado a cobrir de bispo forçado, né? Bispo F1. E agora? Como seguir nessa posição? O tal segue, pessoal, com um simples e efetivo lance. Bispo em E4.
cada vez mais restringindo aqui a atividade do rei do Botvinnik. Então o rei tem que ficar aqui protegendo o bispo, senão a torre toma. E agora ele já está cortado pelos bispos, né? Do tal aqui. Totalmente trancado o rei do Botvinnik. Botvinnik segue com o cavalo em E2, agora tentando trazer uma maneira de expulsar os bispos do tal para conseguir um pouco de mobilidade para o rei dele. Bispo em E5 saindo do ataque do cavalo. F4 atacando o bispo. Bispo recua para F6. Torre toma B7 ganhando um peão. Bispo toma em D5 capturando o peão e atacando a torre. Torre C7. Bispo toma em A2 ganhando mais um peãozinho. Torre toma em A7 capturando outro peão. Bispo recua agora para C4, estava atacado pela torre. E agora atacando o cavalo, aproveitando a cravada do bispo, né? Esse cavalo está indefeso. Torre em A8, cheque, ganhando um tempinho. Rei F7, torre A7, cheque. Rei em E6, e agora acabaram-se os cheques. Torre em A3, D5, sem pressa nenhuma. O tal vai melhorando a posição do peão dele. Rei em F2, bispo, H4 cheque, né? O Botvinnik tentou atacar a torre do rei. Perdão, atacar a torre do tal, mas o tal aí traz o bispo para defender. Rei em G2, rei em D6 novamente. O tal vai melhorando a posição das peças dele. Cavalo em G3, agora finalmente tirando o cavalo. E bispo toma G3, forçando agora a captura. Então bispo toma C4. D toma C4, rei toma G3, e aqui parece que o Botvinnik, depois de toda essa luta e essas loucuras no tabuleiro do tal, ele conseguiu finalmente equilibrar a partida, né? Sobrou torre para cada um dos jogadores, porém o tal tem um peão passado e avançado na coluna C. Será que isso é compensação suficiente aí para o tal arrancar uma vitória? Vamos ver aqui, então seguindo. Rei D5, torre em A7, C3, torre C7, rei D4, torre D7, cheque. E nessa posição, pessoal, o Botvinnik abandona. E você vai me perguntar, Felipe, por que abandonou? Pessoal, aqui é ganho pro tal, tá? Aqui tem uma técnica para levar isso para um final vencedor. O Botvinnik, depois que deu cheque de torre, ele percebeu isso e por isso ele abandonou, ele não quis continuar. Mas eu vou passar aqui rapidinho só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas o que acontece? O rei pouco a pouco vai sair dos cheques, se esconder da torre, avançar o peão e no final vai tentar forçar uma troca de torres, tá? E uma coisa que tem que ficar um pouco clara pra gente é que a torre do tal aqui está cortando o rei do Botvinnik, ele não pode vir ajudar. Então só a torre aqui não dá conta de segurar o peão e o rei. Então, aqui passando com a sequência, tá? Rei C4, torre C7 cheque, rei D3, torre D7 cheque, rei em E2, torre C7 atacando o peão, torre C1 protegendo, torre em E7 cheque, rei D2, torre D7 cheque, rei C2, torre toma em H7, torre G1 cheque, rei em F2, torre B1, rei em E3, torre B3, torre C7, rei B1, dando apoio para o peão. E agora tá claro, né, pessoal? Esse peão vai subir para ser coroado. Inclusive, no primeiro avanço dele, tem um cheque descoberto ganhando um tempinho. Então, não vai ter jeito aqui, tá? Vitória pro Mikhail Tal. Agora, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida. A precisão, pessoal, do Botvinnik ficou em 86,8% e do Tal em 90%. A gente vê que o início da partida aqui pelo gráfico foi bem disputada. Porém, houve ali algumas imprecisões, né, entre os jogadores. E o Botvinnik estava numa posição melhor, porém ele cometeu um erro onde o Tal ganhou muita vantagem. E aí o Tal foi levando até o final e arrematou a partida. Teve o lance brilhante aqui do Botvinnik, muito legal, mas o brilhantismo todo do Botvinnik não foi suficiente para parar o Tal. Então, bora pro tabuleiro que eu quero pontuar com vocês esse erro do Botvinnik aí, que o Tal foi lá e arrematou a partida.
Bom, pessoal, estamos indo aqui para o 25º lance e depois de F3 pelo tal, dando a possibilidade do Botvinnik capturar a dama do tal, que foi o que o Botvinnik fez, e eu já tinha comentado antes, foi o erro pelo qual ele pagou caro, né? Esse torre toma B2, capturando a dama. Na verdade, pessoal, deixa eu voltar aqui, que nessa posição o Botvinnik tem vantagem, tá? O Botvinnik aqui não tá numa situação ruim. Inclusive, o melhor para o Botvinnik aqui nessa posição seria simplesmente capturar o peão, fazer bispo toma F3 e aqui ele está tranquilo, porque a dama do tal tá sufocada aqui na posição, então não tá tão ativa, tá? Aqui o tal tem problemas na posição com essa dama, então o ideal seria não perder tempo capturando ela, capturar direto o peão. Aqui o Botvinnik estaria melhor na posição com uma boa vantagem de quase 3 pontos. Vamos voltar aqui. Então, infelizmente, o Botvinnik capturou a dama, tá? E aí, infelizmente, ele ficou mal na partida, né, pessoal? Mas só para seguir aqui a sequência, para quem tá um pouco mais curioso, depois aqui de bispo toma em F3, a gente teria aqui, é claro, né, o bispo toma em B1, capturando a torre. Depois de torre toma B1, dama em C2, tá? Torre C1 seria uma possibilidade perseguindo a dama do tal. Como eu disse, a dama do tal aqui tem problemas na posição. Uma ideia legal seria perseguir essa dama. Depois de dama em F5, tentando sair ali do cantinho, buscando mais atividade para a dama, daria para seguir com bispo em G4. E agora o tal já tem problemas, né? Aqui a dama ela tomou aí um espeto. Depois de dama em E5 cheque, ganhando um tempinho, teríamos uma troca, dama toma em E5, bispo toma em E5, F4 atacando o bispo, torre toma F4, bispo toma em C8, torre F2 cheque, rei G1 e torre toma em D2. E aqui a gente teria um final muito bom para o Botvinnik, porque aquele cavalo sacrificado pelo tal para abrir linhas, né? Lá no comecinho e iniciar um ataque, agora ia fazer falta, né? O Botvinnik ia ter uma peça a mais na posição. E uma vez que as damas saíram no tabuleiro, aí ia ficar difícil pro tal. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado dessa partidaça aí, tá? O tal dando aula aí, jogando de forma muito intuitiva, até mesmo quando ele fez alguns lances ali que não eram precisos, ele, para ser bem sincero, ele errou, né? Mas confundiu tanto a cabeça do Botvinnik que ele não conseguiu calcular direito e fez um lance ali onde o tal conseguiu tirar toda a vantagem e arrematar a partida. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!